Seguimos pela radiodifusora AM1030 e o portal gcn.net.br, Sabatina Política, com o candidato a prefeito de Franca, Gilmar Dominici. Neste bloco de 16 minutos, o candidato responderá perguntas sobre temas comuns a todos os candidatos. Eu começo com o repórter Edson Arantes. Bom dia, Gilmar. Obrigado pela presença. Bom dia, ouvintes. Candidato, em 2019, vence o contrato para o transporte coletivo na cidade, assinado com a empresa São José, que mantém uma das cobradas no Brasil, R$ 3,80 por passagem, e é constante alvo de críticas por parte da população. O senhor tem dito no seu horário eleitoral que pretende intensificar a fiscalização para reduzir, se possível, o preço das tarifas. Como isso poderá ser feito na prática? Bom, em primeiro lugar, eu vou retomar aquela pergunta anterior que não foi possível pelo tempo eu responder, em relação à impugnação da candidatura. Isso é um processo que ainda está em andamento. Eu quero tranquilizar a população francana, os eleitores, de que nós fizemos uma defesa robusta dessas impugnações, e eu acredito que nós vamos sair vitoriosos aqui em Franca por conta de que eu não cometi nenhum crime que pudesse me impedir de ser candidato. E uma outra coisa que gostaria de dizer, que me chamou a atenção, foi que o pedido foi feito por uma advogada nova, que tem 23 anos e é afiliada ao PSDB. E eu até tive a oportunidade de falar isso numa entrevista que eu dei a vocês hoje no jornal, que eu fiquei sabendo que o PSDB, que o pessoal da candidatura do PSDB estão preocupados com a minha candidatura. Eles não esperavam que eu fosse candidato e sabem que a minha candidatura pode provocar uma mudança no cenário eleitoral da cidade. Então, eles pediram a impugnação. Eles não aparecem, mas eles ficaram atrás do muro e fizeram o pedido de impugnação, e nós vamos fazer toda a nossa defesa com tranquilidade, porque eu sempre pautei a minha vida pública e privada pela honestidade no trato da coisa pública, dos recursos públicos. Então, tem tranquilidade quanto a isso. Bom, mas vamos lá à pergunta. Essa questão do transporte, Edson, é uma coisa que me dá assim, muita tranquilidade para responder, porque nós fizemos uma revolução no transporte coletivo em Franca. Nós fizemos a implantação da bilhetagem eletrônica, criamos o passe fácil, foi construído o terminal central. Quem não vivia aquela época não sabe o transtorno que era. Ali na Praça 9 de Julho, os ônibus tudo entupindo aquela praça ali, as pessoas tomando chuva, não tinha lugar para ficar. Nós fizemos a parceria para a construção do terminal central, implantamos a bilhetagem eletrônica, implantamos o transporte especial para deficientes físicos, ou seja, nós trabalhamos para melhorar o transporte coletivo. E eu vou retomar esse trabalho agora, ganhando a eleição. Por quê? Porque hoje Franca é uma das maiores tarifas do Brasil. Veja, é igual a de São Paulo, 80. Brasília é R$3. Aqui é R$3,80. Então, isso é um enfrentamento que precisa ser feito. E por que isso acontece? Porque a prefeitura hoje não fiscaliza, não olha a planilha de custos para avaliar o que pesa ou não no transporte coletivo ali, que tem que dar aumento ou não tem, quer dizer, não olha o lado do usuário do transporte coletivo. E nós vamos fazer isso. E tem uma outra coisa também que eu quero assumir aqui, relativa à retirada dos cobradores. É um absurdo hoje. Os ônibus estão andando só com o motorista fazendo a cobrança de passagem. Isso tirou o emprego do cobrador, isso está provocando transtorno para quem está entrando no ônibus e tem que pagar em dinheiro. E isso também está prejudicando o trabalho do motorista. Então, nós também vamos trabalhar para a retomada dos cobradores, ampliar a fiscalização, para que Franca possa ter um gerenciamento adequado do transporte coletivo. Gilmar, o senhor acha que apenas essas medidas com apenas essas medidas será possível diminuir o preço da passagem, já que a alegação da empresa e até do próprio governo atual é de que o volume de gratuidade que foi concedido pela Câmara de Franca que influencia nesse preço da passagem? Olha só, Priscila, na nossa época, nós tínhamos gratuidade também. Nós fizemos um trabalho, de recadastramento das pessoas que tinham gratuidade, organizamos tudo isso, e a situação era, veja, aquela época era mais difícil do que hoje, porque você tinha um número de passageiros transportados menor do que nós temos hoje, nós tínhamos as gratuidades, e mesmo assim, nós tínhamos a menor tarifa comparado com as outras cidades. Então, é possível fazer isso, nós provamos que isso é possível. Tem que ter um gerenciamento, tem que acompanhar a planilha, cada um dos itens que está lá na planilha tem que ser contabilizado
para garantir que haja uma tarifa condizente com a capacidade financeira da população. Claro que vai ter que ter aumentos de tarifa, mas não que seja aumentos abusivos como acontece hoje. Eu dei o exemplo. Brasília é R$3 o transporte coletivo, aqui é R$3,80. Olha quantas vezes a capital da República é maior do que Franca. Então nós precisamos tratar com seriedade isso, fazer um sistema de fiscalização rigoroso para garantir qualidade. Também pretendemos fazer uma ampla reforma no terminal central, porque depois que nós construímos, praticamente nada foi feito e hoje, inclusive, eu andando lá no terminal, as pessoas reclamando que chove lá dentro, então precisa reformar o terminal, dotar os ônibus de Wi-Fi, dotar o terminal de Wi-Fi, ou seja, nós temos que modernizar para que o usuário que depende de ônibus tenha mais conforto e segurança. Candidato, agora vamos falar de saúde. Assim como a atual administração, o senhor também enfrentou problemas de falta de médicos nos prontos-socorros. A decisão da Justiça do Trabalho pode agravar ainda mais a situação porque ela proíbe a contratação de médicos por meio de empresas. Como o senhor pretende resolver esse problema, já que os concursos públicos feitos pela Prefeitura, eles não têm atraído interessados? Veja, nós temos que fazer tudo o que for necessário para garantir o atendimento da população. Se você faz um concurso público e não aparece candidatos, né, por exemplo, no caso dos médicos, você tem que encontrar uma alternativa para resolver o problema, que seja a contratação terceirizada. Se a Justiça não permite, nós vamos entrar, se for necessário, primeiro a gente vai tentar contratar via concurso público. Caso não seja possível, nós vamos entrar na Justiça para garantir. O que nós não podemos deixar é que a população fique sem atendimento. E aí, isso vai ter que ser ponderado pelas autoridades judiciais, porque a responsabilidade de garantir o atendimento de saúde não é só do prefeito. Quem tomar uma decisão judicial dessa natureza também é responsabilizado, porque a população tem que ser atendida. E quando o povo não é atendido, ele vai lá reclamar também ao Ministério Público, à Justiça, e aí eles vão lá obrigar o município, o prefeito a tomar medidas. Então nós vamos fazer o inverso também. Se nós formos prejudicados por alguma decisão judicial, nós vamos recorrer, porque o atendimento à população é prioridade e nós não vamos deixar a população sem médico, principalmente pronto-socorro. Mas um outro problema é que a folha de pagamento da prefeitura ela já está bem próxima do seu limite. Como contratar mais sem desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal? Veja, a quantidade de profissionais na área de saúde existente em Franca, né, ela é suficiente. Pode não ser em algumas áreas. Nós temos que fazer alguns remanejamentos e deixar a contratação para a última medida a ser tomada. Quer dizer, por conta justamente de que nós temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal no tocante ao gasto com pessoal. Quer dizer, a Prefeitura não pode gastar o que está além do que a legislação permite. Se você tiver um bom gerenciamento desses recursos, eu acredito que a gente tem condição de melhorar o atendimento. Até porque Franca gastou no ano passado 32% do orçamento com saúde. Quer dizer, a maior parte do orçamento municipal é gasto com saúde. Quer dizer, esse recurso bem aplicado, bem gerenciado, e o prefeito olhando de perto o atendimento, nós vamos evitar diminuir os problemas. Né? Porque se a saúde, todas as pesquisas demonstram que é a maior preocupação da população, o prefeito tem que pegar isso como prioridade zero. O prefeito tem que estar lá no pronto-socorro para saber como é que está sendo o atendimento. Talvez se o atual prefeito tivesse feito isso, ele não teria passado todos os problemas que passou, né, por conta dos médicos que atuaram de forma irregular no pronto-socorro. O senhor acha que faltou gerenciamento, então, na saúde? O problema hoje na saúde em Franca é o gerenciamento? Não, acho que o gerenciamento é fundamental, porque se em outras cidades que gasta valores até menores do que o de Franca, se consegue um resultado melhor, eu acho que o gerenciamento, sem dúvida nenhuma, ele tem um papel importante. E aí, não pode ficar só na mão do secretário. O prefeito tem que pegar no chifre do boi nesse caso. E tem que ir atrás e olhar, e eu, sendo eleito, eu quero acompanhar tudo isso de perto. Porque acompanhando de perto, nós vamos ver os problemas e evitar que depois se torne nas tragédias que nós acompanhamos. Muitos desses problemas já aconteciam também na sua gestão. Faltou gerenciamento na sua gestão? Sim, mas veja, na nossa gestão, se você fizer um acompanhamento das notícias de jornal e de rádio, você vai ver que os problemas eram menores. Só que naquela época o orçamento era muito mais baixo. Vou te dar um exemplo. E para todos
e até para aqueles que gostam de criticar o nosso governo. Eu estou com um levantamento aqui que mostra. Eu, quando fui prefeito, a valores atualizados, nós tínhamos uma receita per capita de R$ 1.000 ano. Hoje a Prefeitura de Franca tem uma receita per capita de R$ 2.000 habitante ano. Ou seja, o atual prefeito tem o dobro de dinheiro por pessoa, por população, per capita, do que nós tínhamos. Muito mais dificuldades de enfrentar os problemas do que tem hoje. Sem contar que naquela época não tinha ajuda de governo federal. Praticamente não tinha ajuda de governo estadual. Tudo era feito pela prefeitura com orçamento municipal e com um orçamento muito mais baixo do que nós temos hoje. Gilmar, mudando de assunto agora, gostaria de falar com o senhor também, abordar o tema educação. Como em seus governos, a fila de espera por uma vaga nas creches de Franca ainda é muito grande. Segundo dados da Secretaria da Educação, seriam 2.000 crianças à espera de uma vaga e outras 250 com ordens judiciais sem cumprimento. Qual é o plano do senhor para acabar com a espera por uma vaga em creches em Franca? Então, quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos esse mesmo problema na educação de primeira, na época, quarta série, né? E nós fizemos um trabalho de construção de escola, construímos 23 escolas e melhoramos o atendimento para esta população, né, que tinha essa necessidade. As creches não foi possível, porque naquela época não existia o Fundeb e não existia recurso do governo federal e muito menos recurso para manutenção. Com o Fundeb, a partir do momento que entrou, aquela época era Fundef, depois ele evoluiu para Fundeb já no governo do presidente Lula. E com o PAC, os recursos para disponibilizados pelo governo federal. Por isso que Franca construiu muita creche, porque a maioria das creches construídas em Franca foi recursos encaminhados pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. É importante a população saber disso. Se hoje tem tanta creche em Franca, claro que ainda falta, mas isso tudo foi feito graças aos recursos federais encaminhados pelo governo Lula e Dilma. Eu, como prefeito, vamos enfrentar esse problema, buscar recursos. Não vou dizer que em um ano nós vamos resolver todos os problemas, porque eu acho que quem diz isso não conhece a realidade da prefeitura. Agora nós vamos trabalhar para diminuir a fila de espera, nós vamos construir mais creche, melhorar o atendimento das já existentes e buscar recursos tanto do orçamento municipal, como também recursos federais para a construção de novas creches na cidade. Agora, Gilmar, essa busca por recursos, tanto no governo do Estado quanto os prefeitos têm feito, e isso não é possível resolver o problema. O senhor tem algo diferente ou vai repetir a fórmula que já vem sendo adotada pelos últimos governos em Franca? Veja, Edson, primeiro é importante a gente ter claro que ninguém vai resolver em pouco tempo todos os problemas. Estou dizendo que vai acabar a fila de espera. Agora, nós não podemos negar que nos últimos anos muitas creches foram construídas aqui porque a prefeitura teve a oportunidade de captar esse recurso junto ao governo federal ou Estado. Nós vamos continuar trabalhando dessa forma. Nós não vamos permitir que haja irregularidades no processo de contratação das construtoras, como aconteceu aqui para atrasar obra, entendeu? Fiscalizando, a gente vai avançando na construção dessas creches agora, e de outras obras. Agora, claro aqui, não vamos transformar e resolver tudo da noite para o dia. Se eu conseguir, no meu mandato de 4 anos, melhorar bem essa situação e deixar para o sucessor uma quantidade de creches já projetadas e tudo, quer dizer, isso é importante. Então a gente não pode perder de vista que nós temos um desafio pela frente. E que se a gente puder vencê-lo nos 4 anos de mandato, ótimo. Se não puder, nós vamos deixar, né, pelo menos as coisas organizadas para quem me sucedeu. Eu não posso passar uma informação aqui e mentir para a população que tudo será resolvido da noite para o dia. Nós temos que ter enfrentamento de todas essas dificuldades com coragem, com espírito público e buscando os recursos. E como eu estive em Brasília durante 8 anos, eu tenho bons relacionamentos nos ministérios, eu conheço técnicos dos ministérios para ajudar, né, no encaminhamento das nossas propostas. O prefeito ir lá acompanhar, não é mandar assessor para ir em Brasília. O prefeito tem que ir lá, ir no ministério, fazer visita, marcar audiência com o ministro ou marcar audiência com um técnico lá do ministério. Com isso, a gente consegue que a burocracia seja, vamos dizer assim, que você consegue vencer esses obstáculos. Gilmar,
Recentemente, uma das maiores polêmicas envolvendo a administração municipal e os lojistas foi o corte de vagas de estacionamento no centro da cidade de Franca. Qual que é o posicionamento do senhor a respeito disso? Olha, nós sempre defendemos que o pedestre deve ser priorizado, né? Portanto, a gente tem que trabalhar a melhoria das calçadas no centro da cidade. Nós fizemos um projeto na minha época das rampas para deficiente físico. Fizemos uma parceria com o Rotary, foram construídas 400 rampas na cidade para facilitar o acesso do deficiente. Hoje nós temos o aumento da população idosa e tudo isso, né, a prefeitura tem que olhar com carinho quem está andando a pé. No caso dos estacionamentos, né, quer dizer, nós temos os estacionamentos privados na cidade que atendem essa demanda, né, e eu acredito que nós temos que garantir fluidez no trânsito. Você aumenta o estacionamento de carro, principalmente nas ruas do centro, que são ruas estreitas, você dificulta mais o fluxo dos veículos. Então, eu acho que esse modelo que foi implantado é o adequado. Pois é. Nós estamos encerrando aqui o segundo bloco da sabatina política com o candidato Gilmar Dominici à Prefeitura de Franca. Depois do intervalo, voltaremos com um bloco de perguntas específicas sobre política ao candidato. Eleições 2016, o GCN tem o lado do eleitor.